Então vamos lá, vamos seguir aqui, né? Vou rodar ele para nós podermos ver como que ficou aqui. E o seguinte, quando eu passar o mouse, ó, nada acontece. Quando eu clicar, ele chama aquela cor. Ok. Mas aqui nós temos que analisar o seguinte, quando ele clica, ele some o texto, porque o texto está na imagem, né? Não tem texto para o botão, então toda a cor fica em cima dele. Uma forma de corrigir isso é você não vir com esse texto, e sim aplicar o texto direto no botão, beleza? E outra coisa, aqui nós ficamos totalmente limitados às cores que ele nos oferece. Então eu tenho aqui algumas opções de cores para o botão, né? E é aquilo, eu não tenho aí como, por exemplo, inserir outras cores ao meu gosto. Por exemplo, essa mesma tonalidade de azul aqui, uma tonalidade um pouco mais clara, mais escura, eu fico limitado àquelas cores. Para que eu possa inserir, eu tenho que utilizar o código e chamar a cor, por exemplo, uma cor em RGB, né, que seria uma das opções. Antes de fazer isso, eu vou fazer então uma primeira modificação nessa minha estrutura. Este texto entrar, deixa eu ver aqui, ó, ele tem algumas propriedades. Se eu quiser utilizar lá, eu posso verificar aqui quais são, né, e aplicar dentro do meu projeto. Então, por exemplo, a fonte eu utilizei essa Euro Roman, eu posso utilizar ela lá também, né, foi um tamanho aqui de 5 regular, então eu posso manter essas propriedades lá. O que eu vou fazer é ocultar ela, pronto, e vou aqui exportar novamente esse meu background, e eu vou associar ele novamente lá. E aí, como texto do botão, né, como texto, na verdade, eu insiro direto no botão. Ó, perfeito. Vou dar Enter para poder confirmar e vou salvar aí na pasta, mantendo para vocês também esta imagem. Então, eu vou deixar ela aqui, ó, se eu não me engano, eu coloquei, foi como JPEG, aí, login, imagem completa, sem texto no botão. Beleza? Então, fica sendo aí esta imagem. Vou desfazer aqui só para voltar ao que estava antes. Beleza. Ok. E vou aqui então, né, acessar o meu sistema e substituir o background do login. Eu seleciono novamente o painel e vem background image dele. Ó. E aqui então posso selecionar a imagem que eu quero. Nesse caso agora eu vou pegar a imagem sem texto no botão. Né? Com isso, claro, tudo manteve a mesma posição, porque a imagem tem o mesmo tamanho, está tudo ajustado da mesma forma. Só que aqui eu não tenho texto. Então eu seleciono agora o botão e aqui no text eu coloco o texto em que eu quero. Vou colocar login. O tamanho está muito pequeno, a fonte também não era essa, né? Aí você pode definir a mesma fonte ou outra fonte ao seu gosto. Eu também não estava gostando muito daquela fonte, ok? Você pode definir aqui com vamos dizer, uma propriedade agora maior. Vamos aqui no text, nas propriedades do texto dela, ó, font. Vem aqui em size, acho que um tamanho de 11, aí fica ideal. E a cor, no caso, tem que ser uma cor mais clara. Então eu venho aqui, né, dentro das opções do Font Color, que é a cor do texto. Toda vez que você tiver Font Color é a cor do texto. E aqui você tem algumas tonalidades. Ó. Temos o Window, que é mais claro. Temos esse Write Like Text, né, que é praticamente aí um texto branco, e assim você vai ajustando. Eu vou até deixar essa fonte que está aqui mesmo, ok? Que é uma fonte voltada mais para sistema. Ele utiliza essa sans serif, mas se não for do seu gosto, você vem aqui e altera para qual fonte você preferir. Eu vou manter ela, né? Gostei desse tipo de fonte. Se eu rodo novamente, quando ele executa agora o back, olha lá, ó, né, ele ainda continua visível, só que eu tenho um pequeno problema, né, essa cor está muito clara, então significa lá, o texto está visível, mas como ele é claro, ele quase não aparece, né. Eu vou encontrar algumas cores melhores, então, para nós podermos aplicar, e vou fazer isso via código. Como que vai funcionar isso? Pode até ser aqui mesmo, ó, dentro do form load. Assim que ele carregar e posicionar os meus elementos, eu vou pegar o meu botão login e vou nas propriedades onde eu quero mexer. Então vamos aqui, ó, voltar para que vocês possam entender. Com o botão login selecionado, você vai ter quem? O flat appearance. Eu não quero mexer na cor do mouse down e do mouse over, então tem que passar dessa forma. Então botão login ponto flat appearance ponto, aí vem a propriedade que você quer, ó. Nós temos aqui, vamos fazer com o mouse over primeiro, que é quando eu sobrepor o mouse, né? Vai ser igual, aí como que eu trago uma cor em RGB? Eu uso uma propriedade chamada color, ponto,
aqui eu tenho a opção do From a RGB e aqui dentro eu posso passar essa cor RGB. Vou falar um pouquinho mais sobre esse tipo de cor e essa forma de chamada na próxima aula.